4. Libertando-se de vibrações negativas. A aceitação plena e jovial do pior em nós mesmos talvez seja o único meio infalível de transformá-lo. Henry Miller. Cláudia entrou na reunião com um cliente em potencial e imediatamente começou a suar, apesar de estar sentindo frio. Estou captando alguma vibração ruim, pensou ela. Então, empurrou as sensações para o fundo da mente e preparou-se para a sua apresentação. Quando começou a falar, percebeu que alguém da equipe desse possível cliente estava debruçado na direção de um colega, sussurrando alguma coisa com expressão de menosprezo. O segundo homem ergueu a cabeça para ela com um olhar vazio e, em seguida, olhou para seu calendário eletrônico. De repente, Cláudia se sentiu julgada e pouco à vontade. Já acanhada, perguntou-se o que poderia haver de errado com ela. Não era uma mulher atraente? Com sua força de vontade, tentou reduzir a ansiedade e fez a apresentação mais inteligente e encantadora que pôde. Depois, olhando em torno da mesa de reunião, viu seus colegas assumirem o controle, agindo como se fossem seus superiores, acrescentando informações que ela desconhecia. Haviam-lhe roubado a cena. Agora, Cláudia sentia um nó na boca do estômago. Sentia-se num tanque cheio de tubarões. No resto do dia, sentiu-se desprezível e não conseguiu se concentrar. E à noite, não conseguiu dormir, imaginando críticas e situações negativas. Eu devia ter usado meu conjunto vermelho. Preciso ser mais divertida. Alguma coisa terrível vai me acontecer. No dia seguinte, como suspeitava, foi chamada à sala do chefe e demitida. Ele disse que o seu desempenho estava aquém do desejado e que ela não se dava muito bem com os colegas. Enquanto saía, Cláudia pensou que a reunião do dia anterior certamente tinha sido uma arapuca. Queriam diminuí-la para poder demiti-la. Sua mente dava voltas, revendo momentos em que fora usada e desrespeitada, conjurando um futuro limitado em que encontrar outro emprego seria difícil, sendo obrigada a aceitar cargos degradantes e terminando uma mulher velha e desiludida como sua mãe. Em seguida, tomou-se de fúria contra os colegas, que conseguiam manipular as circunstâncias com tanta facilidade conforme seus próprios fins. Após semanas com essa disposição negativa e diversas entrevistas de empregos fracassadas, Cláudia pegou uma gripe que não passava. Agora não poderia continuar procurando emprego, e à medida que o tempo ia passando, suas economias iam minguando, o que a deixava ainda mais apavorada. Ela não poderia ir a um psicólogo e nem mesmo fazer uma massagem, porque não tinha dinheiro. E não estava causando uma boa impressão quando saía à procura de trabalho, porque estava emitindo uma energia tão forte de carência que ninguém a queria por perto. Isso piorou sua depressão e ela acabou entrando em parafuso. Cláudia estava presa, tão presa que sua mente não conseguia ver nenhuma saída. Ela não parava de rebobinar a fita do quanto estava perdida, de que não sabia o que fazer, e assim ia se enterrando cada vez mais. Precisava fazer alguma coisa, mas tudo o que tentara tinha dado errado. Mas precisava fazer alguma coisa. Mas já tinha tentado tudo, mas precisava fazer alguma coisa. Mas não tinha dinheiro para fazer nada. Mas
Como você fica preso? Vamos contar as maneiras. A queda em parafuso de Cláudia nos parece familiar? Alguém alguma vez já entrou nesse tipo de situação aparentemente inescapável? Nesse caso, provavelmente ativou todos os hábitos emocionais prejudiciais e baixou gradualmente a vibração pessoal até a paralisia, a apatia ou mesmo o suicídio. Quando a frequência cai e parece ter parado, é difícil ver como as coisas poderiam mudar e lembrar que somos uma alma sem limites, dona de um destino fabuloso que somos muito capazes de materializar. Mas de que modo as condições paralisantes ocorrem? Vamos examinar a dinâmica interna do estar preso em vibrações negativas e os meios de reverter os padrões para que possamos nos livrar mais depressa desses períodos de tempo realmente perdidos. Você só aprendeu as lições daqueles que o admiravam. Eram gentis com você e lhe cediam o lugar? Não aprendeu as lições daqueles que o confrontaram ou disputaram a passagem com você? Walt Whitman. Há muitas experiências aparentemente inócuas que podem nos chocar ou amedrontar num nível profundo, sem que percebamos, e isso pode nos levar a fugir e retrair. Os dois homens que julgaram Cláudia sem dizer uma palavra e a amedrontaram num nível subliminar, levando-a da vibração alta da avidez e do entusiasmo à vibração mais baixa, contraída, da insegurança em questão de segundos. Quando temos experiências negativas, a vibração pessoal tende naturalmente a cair e nos sentimos mal. E quando a frequência é baixa, tendemos a ter mais experiências negativas, o que leva a uma vibração pessoal ainda mais negativa, como ocorreu com Cláudia, que descambou da decepção e da frustração para a hostilidade e o desespero. Acrescentemos a isso a propensão da mente para definir e rotular as experiências como ruins, erradas ou sofridas, e a associar a identidade a esses rótulos. Então, somos maus, errados ou sofredores. Isso não tem graça nenhuma, de modo que usamos a força de vontade para resistir a essa experiência ou para fugir dela, e o fluxo da vida cessa. A vibração pessoal baixa bloqueia a realidade da alma e sofremos com a falta de movimento de onda. Eis aqui 7 maneiras pelas quais podemos ficar presos. 1. Um ciclo de crescimento acabou, mas ainda não percebemos e continuamos presos a ele. Acabamos de criar alguma coisa, desenvolvemos novas habilidades, aprendemos algumas lições e a vibração está passando a um novo nível. Mas, como Cláudia, não percebemos que acabou e que devemos encerrar esse capítulo da vida. Talvez, por excesso de lealdade, não tenhamos percebido que estamos entediados, ou não tenhamos usado a imaginação para criar uma realidade melhor. Caso não captemos a mensagem de que o trabalho já acabou, a vida se encarregará disso e seremos demitidos, como Cláudia, ou obrigados a sair, porque a mãe caiu doente ou a empresa do marido o transferiu. Se não reconhecemos a depressão ou ponto inferior da onda e resolver acompanhá-lo, não será difícil sentir que a vida nos está rejeitando ou que fracassamos. Se usarmos esses finais para nos recriminar, nos sentir pouco amados ou cairmos de cabeça no vazio, vamos entrar em parafuso como Cláudia. Todo o ciclo natural de criação exige a materialização de uma ideia em forma, e sua desmaterialização
para criar um espaço limpo, novo, ou uma tela em branco. Esquecemos que criamos formas, depois espaço, depois forma, depois espaço. Esquecemos quanto o espaço é necessário e prazeroso. 2. Não usamos o que recebemos ou queremos mais do que podemos usar. É comum estar fora de sincronia com o ciclo natural de crescimento, dizendo que aquilo que recebemos não é o que queríamos, tentando forçar algum acontecimento antes da hora ou mantendo algo numa forma que quer se dissipar. O que temos num dado momento é aquilo em que andamos pensando e nos concentrando, consciente ou inconscientemente nos últimos dias, semanas e meses. Ao reclamar de uma situação atual, invalidamos o funcionamento perfeito do processo de materialização, o que interrompe a onda vital ou fluxo natural. A vida emerge de uma vibração pessoal. Portanto, se as experiências estiverem sendo problemáticas com muita frequência, é possível que ultimamente tenhamos nos impregnado de emoções e pensamentos negativos, e os obstáculos estejam aí como lembrete. Provavelmente, precisamos elevar a vibração, concentrando-nos nas coisas que amamos e no modo como preferimos nos sentir. Devemos nos perguntar: que pensamentos ou hábitos emocionais habituais promoveram esses resultados? O que estou mostrando a mim mesmo? Usando aquilo que criamos, é possível concluir conscientemente um ciclo de criação e abrir espaço para que surja outro. Além disso, podemos bloquear o fluxo vital e ficar presos querendo mais do que precisamos para aprender uma próxima lição de vida. Criar demais significa apenas que teremos de nos livrar de algumas coisas, e isso desperdiça tempo e energia. 3. Uma experiência deflagra a lembrança de outra experiência negativa semelhante. Quando a vida provoca uma lembrança triste, saímos do fluxo em que nos encontramos e nos teletransportamos para o passado penoso. O subconsciente reage automaticamente com um hábito emocional prejudicial que imita a maneira como lidamos com a experiência original. Recusamo-nos a sentir o que está aflorando e nos entregamos a comportamentos de lutar ou fugir, que nos impedem de confiar em nós mesmos ou nos outros, ou de receber orientação importante. Além disso, podemos nos sentir subjugados, hiperativos, defensivos, distraídos, desorientados, deprimidos ou vítimas. É possível que paralisemos por culpa, punição, controle ou teimosia. No caso de Cláudia, a demissão mobilizou a lembrança da mãe, cujo alcoolismo arruinou uma promissora carreira de cantora. E Cláudia ficou obcecada com o medo irrealista de que algo parecido pudesse acontecer com ela. 4. Falamos do que não existe, do que ainda não aconteceu, do que talvez nunca possa ser, do que não gostamos, do que não fazemos ou de quem não somos. Quando a mente se concentra em descrever realidades vazias ou não existentes, na verdade, não estamos materializando nada. Além disso, abandonamos o fluxo da vida e ele não pode prosseguir sem a presença consciente. Para sentir alguma coisa real e, portanto, ter motivação e ação, o consciente deve estar centrado no corpo e perceber por meio dele que é o nosso filtro da realidade. Quando a comunicação intrapessoal descreve uma realidade negativa ou não existente, o corpo não consegue aprendê-la porque os corpos existem no tempo e no espaço. O corpo se prepara para agir com base numa ideia brilhante. Por exemplo, até que a gente diga
não sou inteligente. O mesmo acontece quando dizemos: quero ganhar mais dinheiro, mas não sei como. Então, nossa consciência do corpo sente a mesma espécie de consternação que sentiu quando era bebê, e o amor não encontrou resposta ao voltar até nós. Hã? Ele não consegue compreender o conceito de negatividade e não existência, e enquanto ele luta para entender o que deve fazer, ficamos presos. Quando falamos de vazio e não existência, criamos em nós e em nosso mundo um buraco ou uma lacuna imaginária. Essa lacuna é um lugar onde fingimos não conhecer ou experimentar a alma. A falta de segurança é uma dessas lacunas, do mesmo modo que fingir ignorância, temer perdas ou dificuldades ou evitar experiências diretas que envolvam corpo, emoção, mente e alma. As lacunas dão-nos a ilusão de impossibilidade, o que desestimula a expressão pessoal e retarda o movimento da onda vital. 5. Projetamos a mente e a energia na vida de outras pessoas, em outros lugares e épocas, e em realidades fictícias. Assim como falar sobre o que não existe, projetar-se para fora do aqui e agora, em outros lugares e épocas, também nos alija do corpo e do próprio processo. O consciente fica em outro lugar e não pode receber percepção, instrução e amor da alma, os quais fluem até nós por meio do corpo, porque não estamos nele. Como ninguém está em casa para receber orientação superior, o subconsciente ganhará o controle e reagirá automaticamente às situações como fazia no passado. Ficamos reativos em vez de receptivos, o que mobiliza muitos dos hábitos emocionais prejudiciais, como disse antes. O que funcionava no passado não funciona necessariamente na situação de hoje. Além disso, saber o que é preciso na vida de outra pessoa não significa que o mesmo seja bom para nós. Não vivendo no nosso corpo nem na nossa vida, adiamos nosso crescimento e acabamos nos sentindo presos. 6. Apegamo-nos a criações, hábitos, definições e identidade e ficamos em uma espécie de padrão de espera. Pode ser que estejamos nos apegando a convicções ou posses para ter segurança, nos controlando para não expressar nossa verdade ou amor, ou nos excedendo, controlando as pessoas ao nosso redor com a exposição de um tema. Talvez estejamos nos apegando a uma promessa ou compromisso que assumimos no passado e que já não tem importância, ou a um ressentimento, rancor ou injustiça. Talvez evitemos mudar, prendendo o fôlego, à espera de que algo aconteça ou deixe de acontecer, ou cerceando-nos para não nos expressar de maneira muito evidente. Sempre que contraímos a energia e tentamos pausar ou parar uma onda, desaceleramos o próprio fluxo e baixamos a frequência, o que o leva a perder oportunidades. Além disso, ficamos esgotados ao tentar represar o rio. Quando se agravam, os padrões de espera transformam-se em obsessões e fixações. 7. Ficamos esgotados pelo excesso de negatividade, conflito e obstinação. Talvez tenhamos tanto estresse que não consigamos dormir. Pode ser que soframos de uma dependência grave ou de dores crônicas. É possível que estejamos lutando para não nos deixar intimidar ou tentar evitar um fracasso. Quanto mais nos dissipamos, menos motivados ficamos e menos energia temos
para a imaginação positiva. Quando nossa percepção está embotada, as emoções tornam-se apáticas e o corpo torna-se letárgico. Criamos um problema insolúvel e ficamos temporariamente incapacitados de nos mover. Nunca foi tão fácil nos libertar. Apesar das lutas e dificuldades, lembremos que estamos flutuando num rio que corre para um destino certo: conhecer a nós mesmos como nossa alma. Estamos naquela parte do processo de transformação em que velhos hábitos emocionais prejudiciais e medos de baixa frequência afloram e querem sair. Estamos vivendo a reação a isso, ou seja, queremos voltar a suprimir o desconforto e o suprimento por meio de métodos como lutar ou fugir. Porém, a luta contra o sofrimento e o medo do vazio nos esgota. E, por fim, entramos na fase em que vemos com clareza que os velhos hábitos e formas já perderam sua utilidade. O antigo mundo é lento devido à separação, às lacunas e ao medo. O novo mundo é rápido devido à interconexão. Quando nos aproximamos da unidade, a vida é mais instantânea. Ela se pauta por novas regras, baseadas na velocidade do momento presente. Muitas partes de nossa vida e nossa ideologia se dissolvem. Ficamos mais dispostos a nos entregar e ver o que acontece porque estamos cansados. Quando renunciamos à luta e encontramos a paz, vislumbramos uma nova realidade, o que nos motiva a prosseguir. Entretanto, ainda podemos tropeçar em alguns degraus, de modo que precisamos saber que podemos nos libertar facilmente da negatividade sempre que percebemos que voltamos a cair nela. Eis aqui duas ideias reconfortantes. Primeiro, já que a vibração pessoal está evoluindo para uma frequência mais alta, assim como a do planeta e a de todo o mundo, simplesmente não conseguiremos ficar presos tanto tempo quanto antes. Quando nos sentirmos presos ou recearmos um término, lembremo-nos de que existimos dentro de uma onda vital e que a vida sempre está em movimento. As ondas têm cristas altas e depressões fundas. A sensação de prisão é apenas a indicação de uma virada iminente em nossa onda. Nada para na verdade. Com certeza, um momentum constante nos moverá repetidamente a cada vez mais rápido, por altos e baixos, e começos e fins. Quanto mais nos entregarmos à correnteza e sentirmos que tudo e todos estão de algum modo no mesmo fluxo, mais fáceis serão as viradas. Segundo, como o processo de aceleração está agindo sobre nós, depurar os medos e bloqueios inconscientes será muito mais rápido que de hábito. Antes, nós íamos para a terapia, falávamos sobre nossos problemas por anos a fio e tínhamos descargas emocionais catárticas. Agora, o processo terapêutico pode ocorrer muito mais depressa. Ao entrar no momento presente, em um espaço novo onde abrimos mão das feridas de nossa história pessoal e em seu lugar escolhemos a realidade da alma, a cura é vista como uma opção renovada pela alma e a libertação de uma falsa realidade. A cura ou recuperação está no momento presente e não no futuro. Assim, não requer um processo linear tão longo para que retornemos ao que temos de melhor. Quando menos esperamos, nossa história de sofrimento perde o sentido e desaparece. Investigaremos mais detidamente esse processo de centramento no capítulo 5. Até lá, há inúmeras maneiras de perceber no fluxo livre da negatividade.
Quando deixamos de pensar principalmente em nós mesmos e em nossa autopreservação, sofremos uma transformação verdadeiramente heróica da consciência. Joseph Campbell. Liberte-se cooperando com as ondas. Visto que, a despeito dos obstáculos, as ondas vão aonde querem, é melhor não ficar na frente delas. Na verdade, vale mais a pena pensar em nós mesmos como a própria onda, e não como o objeto inamovível em seu caminho. Somos um ser vibracional em meio a um mar de vibrações. Precisamos dominar a arte de fundir-nos e alinhar-nos com a dinâmica em constante mudança da energia viva. E isso significa que precisamos aprender uma maneira totalmente nova de usar a força de vontade, pois é a obstinação que tantas vezes nos faz agir como paredes. Aprenda a usar bem a força de vontade. Se for como eu, você provavelmente interiorizou na juventude as vozes de inúmeras figuras de autoridade que agora o lembram daquilo que deve fazer. Lembro-me particularmente de ter ouvido: Deus ajuda a quem se ajuda, e de quanto me custou entender o conceito, pois parecia-me que se eu me ajudasse, não precisaria de Deus. Seja como for, essa ideia colocou-me num caminho de autossuficiência que me fazia recorrer a uma vontade férrea para que as coisas acontecessem. Eu usava minha vontade para projetar e manter minhas intenções, para ser diligente e disciplinada, para não desistir quando as coisas se complicavam. Querer é poder. Essa foi outra lição de moral que ficou gravada. Depois de anos mantendo o meu sucesso por meio de força de vontade concentrada e inquebrável, eu estava exausta. Não queria fazer mais nada. Estava farta de todas as vozes que me diziam o que fazer. Foi então que percebi que havia um bom uso da vontade. Sair da negatividade e da prisão é muitas vezes uma questão, não de exercer a velha e imperiosa força de vontade, mas sim de escolher o que está escolhendo você. Força de vontade não é resistir, forçar nem controlar. É escolher. E existem apenas duas opções básicas: sentir-se expansivo, amoroso e ligado às altas vibrações da alma, literalmente ser a alma, ou sentir-se contraído, temeroso e imerso nas vibrações baixas do sofrimento, não ser a alma. Se optarmos por nos sentir só e separados, presumiremos que precisamos fazer tudo sozinhos, controlando a nós mesmos e ao mundo, como eu fiz por muitos anos. Se optarmos por nos sentir ligados à vida, pouco vamos precisar desse velho tipo de força de vontade, pois descobriremos que conceitos como fluxo e sincronicidade tomam seu lugar. Quando estivermos presos, não temos de conceber deliberadamente toda uma estratégia para mudar as coisas, nem imaginar como a nova fase será. Basta suspender o antigo padrão de baixa frequência. Devemos usar a força de vontade para escolher estar com o que existe. Imagine que a mente é um músculo e deve ficar relaxado. Diga: "Ah!" e faça uma careta. Curiosamente, descobri que isso ajuda a bloquear a mente despreocupada, que acha que a solução é controlar as coisas. No espaço tranquilo da permissão, é possível perceber facilmente o que a onda quer fazer. Será que chegamos a um fim que ainda não reconhecemos? Há alguma nova inspiração batendo à porta para tornar-se consciente e ganhar forma? Siga o fluxo. Ele sabe onde ir. Nós oscilamos da forma à energia.
desta a uma nova forma e novamente a energia. Em 1 a cada 2 milissegundos, ou minutos, ou dias, à medida de tempo que se quiser, temos uma nova oportunidade. As ondas da vida nos ajudam a nos entregar e abrir espaço novo, a encontrar novas fascinações e motivações e começar de novo. Basta confiar na sabedoria e no plano que estão por trás do fluxo de energia e seguir com o rio vital na direção em que ele vai. Nas corredeiras, ele se enfurece. Outras vezes, desaparece no subsolo para depois reaparecer fluindo placidamente. Às vezes, estamos sendo, às vezes, fazendo, às vezes, tendo. A vida é um processo de tornar-se uma mistura de estados pelos quais temos de passar. As pessoas falham quando querem eleger um estado e nele permanecer. Isso é uma espécie de morte. Anais Nin. Reconheça as cristas e as depressões, começos e fins. Aprendi, depois de me torturar e finalmente resolver que não gosto de ser torturada, que como trabalhadora autônoma, meu fluxo de trabalho é paralelo às minhas necessidades mais íntimas. Antes eu pensava que a vida estava caprichosamente botando para quebrar, em cima de mim, mas no fim eu vi que havia outro princípio em ação. Se eu estivesse numa fase intensa de trabalho com os clientes, por exemplo, e começasse a reclamar que o horário cheio era um problema, a verdade era que estava pronta para entrar numa fase de mais folga, com algum tempo meu, no qual eu poderia processar insights, me recompor e gestar novos projetos. Aí o telefone não tocava, ou o trabalho que eu tentara arrumar não dava certo, e eu tinha meu tempo de sossego. Geralmente, eu não reconhecia nisso uma necessidade pessoal. Achava que estava sendo castigada com esse declínio e transformava a dádiva que era esse tempo meu num problema. O que há de errado comigo? Será que não estão gostando do meu trabalho? Eu tenho de ganhar mais dinheiro, resmungava. Se ficasse me queixando, o espaço seria mais demorado. Se, em vez disso, eu agradecesse pela oportunidade de me renovar, visse o que tinha aprendido e percebesse que agora estava ávida de gente, comunicação e estímulos externos, o ciclo mudava com facilidade em poucos dias, às vezes horas. Surgiam novas oportunidades. Entrar em harmonia com uma onda requer domínio das viradas, tanto na crista quanto na depressão. Vendo que estamos prestes a receber o que precisamos em seguida. Em vez de pensar que estamos saindo de um problema, hiperatividade, por exemplo, para entrar em outro, subatividade, as viradas estão onde podemos perceber as dádivas que recebemos e as lições que aprendemos, de modo que gratidão e otimismo são particularmente úteis nesses momentos. O momento da virada na crista é quando atingimos a visão mais materialista e extrovertida da vida, quando a materialização se completa e nos sentimos bem-sucedidos, nas alturas. Nos termos da física, a onda se tornou a partícula. Talvez o momento mais difícil seja quando a onda vira na depressão, quando ficamos entediados, sentimos como se as coisas estivessem sumindo. Precisamos de espaço e temos de abrir mão do sentido e do que for antiquado para voltar a ser. Para a física, é aqui que a partícula se torna a onda. Passar da depressão à crista parece ser a parte divertida, pois envolve entusiasmo, motivação e consecução de metas. Mas abrir mão de formas velhas, relaxar, sonhar com 1000 realidades imaginárias e rejuvenescer são coisas igualmente prazerosas.
A resistência crônica aos momentos de virada de uma onda pode causar mudanças drásticas excessivas, como crises e traumas. Para que a cura emocional surta efeito, precisamos entrar plenamente em tudo aquilo que não foi processado e ir até o fim, até que a energia acumulada se esgote do problema. Aí ele acaba, nunca mais voltando a exigir sua atenção ou energia psíquica. Jacqueline Small. Estimule a fluidez sempre que encontrar estagnação e percepção congelada. Devemos ficar atentos aos padrões de espera. Se estivermos retendo as ideias, experimentemos puxar mais conversas e compartilhar mais com os outros. Se estivermos sedentários demais, já para a esteira. Se estivermos nos apegando a um amor por não querer ficar só, devemos cuidar da vida e cultivar novos interesses. Se o pai idoso está fixado em assistir televisão o dia inteiro e reclama por não ter nenhum amigo, podemos levá-lo a uma piscina municipal para nadar um pouco. Se a família entrou na rotina, podemos redistribuir as tarefas e responsabilidades ou mudar a mobília de lugar. Se estivermos nos sentindo demasiado analíticos ou verbais, experimentemos mudar para uma parte diferente do cérebro. Façamos uma caminhada orientada por seu cérebro reptiliano, deixando que o corpo decida se vamos virar à esquerda ou correr sem razão. Mergulhemos em nossos sentidos. Experimentemos sentir o cheiro das coisas durante 1 hora. Forçar ou evitar alguma coisa é indicação de falta de harmonia com o fluxo e de alguma informação essencial. Observemos os hábitos mentais também. Fazemos muitos pronunciamentos e afirmações declarativas? Categorizamos as pessoas com base nas primeiras impressões? Rotulamos as experiências e restringimos rápida e compulsivamente os sentidos, dizendo: isso é exatamente assim? Sempre que definimos e rotulamos alguma coisa, ela para de se mover e tem menos chance de evoluir criativamente. Se dissermos estou zangado, perdemos as nuances de uma percepção corporal e sensibilidade sutil. Em vez disso, continuemos fluidos e descrevendo a experiência. Meu estômago está contraído. Estou frustrada porque meu marido não prestou atenção ao que eu disse. Agora sinto um nó na garganta, como se não pudesse expressar minhas necessidades e ideias. E isso me dá medo, me dá até vontade de chorar. É interessante ver se somos capazes de viver sem tanta definição, ou tornar as definições mais fluidas e provisórias, se somos capazes de experimentar a vida diretamente. Por outro lado, se costumamos dizer não sei, podemos analisar de que modo isso também interrompe a onda de nossa expressão pessoal e crescimento. Experimente isto. O que você está fazendo? Descreva a que você está se apegando, como e por quê. Descreva o que você está imobilizando, a que está resistindo, se está controlando para não fazer alguma coisa, o que está evitando, o que realmente quer e por quê. Descreva como você está se excedendo na tentativa de controlar seu mundo e as pessoas, sendo o expert, o centro das atenções ou falando demais. E por quê? Descreva como você está se apegando a uma antiga promessa, regra ou compromisso que pode já não ter importância e por quê. Descreva como você rotulou suas experiências e de que modo, nesse caso, pode descobrir novas possibilidades. Deixe que as ondas passem através de você. As ondas passam continuamente através de você e do campo de energia e consciência de que você é parte. Há ondas que trazem novas frequências de energia e informação. Essas mesmas ondas
espalham energia e informação para longe quando passam por você. As ondas dos acontecimentos costumam atingi-lo antes dos próprios acontecimentos, como o relâmpago chega antes do trovão. Por exemplo, você pode estar dirigindo numa estrada e perceber que os carros estão se comportando de maneira assistemática ou reduzindo a velocidade. Adiante, descobre que houve um acidente. As ondulações do acidente estão se irradiando por todas as direções, e à medida que começam a sentir que houve uma perturbação, as pessoas agem de maneira também perturbada. Lembro-me de uma ocasião, anos atrás, quando o vulcão St. Helens entrou em erupção. Eu morava no norte da Califórnia e comecei a sentir uma raiva e uma irritação anormais. Fiquei à beira de um ataque de nervos, pelo menos uma semana antes. Assim que a erupção ocorreu, eu me acalmei. É comum tentarmos inconscientemente parar uma onda quando ela está passando por nós para examiná-la e descobrir de que se trata. Se a onda de um acontecimento lhe trouxer informações sobre um vulcão ou um acidente, é provável que você reaja energeticamente com agitação nervosa. Sua mente não consegue interpretar a informação energética e muitas vezes equivocadamente acha que a perturbação é em você. Acho que estou extraordinariamente irritada, quando na verdade o que está prestes a explodir é um vulcão. Acho que vou morrer, quando na verdade quem está morrendo é um amigo. Estou injustificadamente triste, quando na verdade são as vítimas e sobreviventes de um ataque terrorista iminente que estão prestes a ser arrasadas. Você não precisa parar uma onda para entender as informações codificadas nela. Se a deixar passar através de você, ela fará o download dessas informações em você enquanto passa. Basta perguntar-se regularmente: percebo que estou me sentindo triste, perturbado, alegre e assim por diante, sem razão. Por que estou percebendo isso? Assim, você não terá a distorção necessária de pensar que algo está errado com você. Equalize a ênfase entre as áreas física, emocional, mental e espiritual de sua vida. Imagine uma onda de criatividade que vem da alta frequência de sua alma, trazendo um novo padrão para sua vida, descendo pelas oitavas de sua percepção, da espiritual à mental, desta à emocional e ao reino físico, e depois irradiando novamente para fora. Se esses níveis de sua percepção estiverem igualmente desenvolvidos, a onda passará através de você com um ritmo constante e uniforme, descarregando seu conteúdo em você sem esforço. Você terá sorte, um fluir fácil e equilíbrio harmonioso com a vida. Mas, se, por exemplo, você tiver evitado sua realidade emocional em favor de uma vida de lógica, regras e conceitos abstratos, seu nível mental será mais largo por ter sido enfatizado demais. O nível emocional parecerá mais estreito por ter sido enfatizado de menos. A onda terá de ajustar sua frequência à faixa mais larga, superdesenvolvida, da percepção mental e depois reajustar-se à faixa emocional mais estreita, subdesenvolvida, para depois alargar-se novamente no nível físico. O movimento torna-se abrupto e dissonante, e o processo de sua vida refletirá isso com obstáculos diversos. Talvez você tenha dificuldade em concluir seus projetos e encontrar motivação, ou sinta pressão indevida ou paralisia emocional. Quando você se desenvolve igualmente em corpo, emoção, mente e espírito, as ondas fluem através de você ritmicamente
e seu benefício será o maior. Experimente isto. Quais as áreas de sua vida que precisam ser equalizadas? 1. Imagine um termômetro com marcações de 1 a 100 na lateral. Peça a seu eu interior que faça uma leitura de quanto você está usando cada uma das seguintes partes de sua percepção, sendo que 100 é o valor máximo. 2. Até onde você se desenvolveu e quanto tem usado sua percepção espiritual e sua percepção mental e sua percepção dos sentimentos e da sensibilidade sutil e seu instinto físico e sua percepção corporal. 3. Depois de ver as percentagens relativas, liste entre 3 e 5 maneiras de promover o desenvolvimento e o uso das áreas subativas para que todas as partes de sua percepção se igualem. A elevação de sua frequência o liberta das vibrações negativas. Você pode ficar preso a vibrações negativas quando não sente a presença de sua alma nem sua união com a vida. Algo atrapalha, medo, mentiras ou percepções equivocadas. Ou você experimenta fragmentação e espaço vazio. Cada pedaço de sua alma que você deixa de experimentar baixa sua frequência. Cada vez que divide sua percepção em fragmentos, o que indica que você experimenta separação, sua vibração se torna mais lenta. Quando sua vibração pessoal está presa a uma frequência baixa, você tende a recair em hábitos emocionais prejudiciais, pensamento negativo e indolência física. Elevar sua frequência, algo que sempre o liberta da negatividade e da inação, significa relaxar para criar tempo e espaço para experimentar mais sua alma. Para fazer isso, basta sorrir ou imaginar uma escada, como um termômetro, e aumentar sua energia em 10%. Ou então, visualizar uma realidade melhor, uma cor mais viva ou um ato de gentileza aleatório e exaltante. Você pode optar por sentir-se mais tolerante e generoso, por exemplo. Pode fazer algo que vinha resistindo a fazer ou participar de sua vida com mais interesse e atenção. Tentar aumentar e controlar a frequência de sua vibração pessoal por meio da força de vontade só provocará hiperatividade, estresse e, por fim, um colapso. Sua frequência sobe a seu alto nível intrínseco quando você limpa o entulho mental e emocional e para de bloqueá-la. Quando nada a atrapalha, a lucidez e o calor de sua alma transparecem facilmente. Experimente isto. Eleve sua vibração, respirando profunda e lentamente. Há muito se sabe que o oxigênio aumenta a frequência do corpo. Além disso, a energia percorre os músculos mais lentamente quando eles estão retesados, de modo que relaxar o corpo e respirar profundamente são coisas essenciais para elevar sua vibração. A respiração superficial, restrita à parte superior do tórax, é indício de ansiedade. 1. Sente-se e mantenha as costas retas, sentindo-se respaldado, e deixe seus músculos ficarem soltos, à vontade. Interrompa seu diálogo interior e escute seu silêncio. Fique imóvel, sinta as variações sutis de seu corpo e concentre-se na ideia de que o oxigênio do ar vai dar uma supercarga em seu sangue e fazer seu corpo se sentir supervivo. Faça sua respiração ficar silenciosa, muito lenta, contínua e uniforme, para que pareça curvar-se em pausas ao fim da expiração e da inspiração.
2. Inspire para preencher todas as cavidades possíveis, dos sinos ao baixo ventre. Quando achar que os pulmões estão cheios, inspire um pouco mais, preenchendo cada reentrância. Imagine que sua caixa torácica se expande além da capacidade normal. 3. Expire, deixando as costelas caírem lentamente, encolhendo os músculos abdominais e comprimindo o diafragma até espremer para fora todo o ar. 4. Continue contando de 1 a 10, um número ao inspirar, outro ao expirar. Pense apenas nesse número. Se outros se intrometerem, pare e comece novamente. Faça isso durante 20 minutos. A desobstrução de seu campo pessoal de energia eleva sua frequência. Sua luz brilha através de uma peneira, e você é o resultado da quantidade de luz que consegue atravessá-la. Imagine que você é cercado por camadas esféricas concêntricas, como uma cebola. As camadas que estão mais perto de você contêm informações físicas. As que estão além contêm informações emocionais. Em seguida, vêm as informações acerca de seus padrões de raciocínio. E mais longe, as que estão além contêm informações sobre sua alma e seu propósito na vida. Estas são como oitavas de sua percepção. No nível da alma não há medo nem bloqueio, só luz límpida, clara e compassiva, um tipo de luz que os praticantes da meditação costumam visualizar para ter a sensação da percepção pura. Porém, nas camadas físicas, emocionais e mentais, você encontrará disfunções físicas, sentimentos congelados e ideias fixas, decorrentes de experiência do passado em que você ficou confuso e receoso. Esses padrões contraídos são como sombras, lugares imóveis, em que você não experimenta sua própria verdade e amor. Além disso, você encontrará buracos e lacunas em que está fragmentado ou evita alguma coisa, os quais também funcionam como bloqueios. Quando acalma a mente, você não oferece pensamento algum. Quando faz isso, você não oferece resistência alguma. Quando não ativa nenhum pensamento resistente, a vibração de seu ser é alta, rápida e pura. Abraham/Esther Hicks. Imagine agora que sua alma está projetando sabedoria, intenção e energia ao longo das oitavas para criar sua vida, seu corpo e sua personalidade. Devido a todas as sombras ou lugares sólidos, do mesmo modo que a luz só consegue atravessar uma peneira pelas aberturas. Sempre que houver uma sombra ou lacuna nas dimensões superiores, haverá uma contração ou lugar inconsciente correspondente em seu corpo e sua vida. A lembrança de um trauma emocional e as crianças que se desenvolveram em torno dele lançarão uma sombra no corpo, causando talvez dores crônicas, doenças ou lesões, num local que corresponda à ferida original. Por exemplo, se uma pessoa tiver sido espancada com frequência, seja numa vida passada ou na infância, a lembrança da dor, dos machucados ou ossos quebrados permanecerá em seu corpo energético, que é mais sutil que o físico, e depois a sombra ou energia contraída poderá facilmente causar o surgimento de dores crônicas de origem desconhecida exatamente na área, como o rosto, em que a raiva e o ódio foram antes descarregados de modo tão violento e doloroso.
Quando você se cura por entender e libertar as crenças e emoções presas, os pontos escuros de seu campo se desvanecem, permitindo que mais da límpida luz de sua alma possa fluir. Aqui na Terra, sua frequência aumenta. Você se torna mais sábio e mais amoroso. Seu campo se cura e sua vida melhora. Portanto, com a simples depuração dos sentimentos e pensamentos que bloqueiam a alma, seus hábitos emocionais prejudiciais, sua vibração pessoal natural se eleva. Alguns dos bloqueadores mais comuns da alma são os hábitos emocionais prejudiciais que abordamos anteriormente: agir como vítima ou dominador, projetar culpa, ser teimoso e obstinado, salvar as pessoas e querer ser salvo, e evitar a realidade por meio de distrações, procrastinações e adiamentos. Além disso, acrescentem-se invejar as pessoas, atacar/brigar, queixar-se e usar linguagem negativa, não posso, odeio ou feia, críticas destrutivas, fofocas e imaginar as piores situações possíveis. A monja budista Pema Chodron chama esses comportamentos reativos de estar fisgado, como o do peixe que morde a isca. Toda vez que você reverte um desses anzóis ou comportamentos e o substitui por um hábito emocional saudável, toda vez que desiste de resistir e apenas é com o que é, você permite que mais da límpida luz de sua alma o energize, e toda vez a presença revela conhecimentos importantes, reforça a visão compassiva e o ajuda a saber o que fazer em seguida. Quando tira o rótulo de alguma coisa ou retira a energia investida numa definição ou ideia fixa, você acaba com outra sombra, e mais luz límpida flui em sua vida. O mesmo se aplica quando você decide dar uma enxugada nas coisas e comer alimentos saudáveis, perder o excesso de peso e parar de fumar ou poluir seu corpo com dependências. Outra categoria de bloqueadores da alma tem que ver com ideias, crenças e visões de mundo que você inconscientemente adotou para sobreviver em seus primeiros anos. Eles podem não ter nada em comum com quem você realmente é, nem com o que veio fazer aqui. A origem dessas capas está em sua fase de familiarização com o seu sonar. Quando você se adaptou inconscientemente às estruturas de crenças e posturas corporais de seus pais. Talvez sua capa lhe diga que você precisa ser polido e humilde, quando na verdade está pronto para tornar-se um destemido jornalista. Essas ideias são como cobertores molhados que pesam e levam-no para baixo, fazendo-o agir de maneira que já superou e não lhe servem mais. Como essas ideias não são suas, você poderia imaginar-se devolvendo-as às pessoas a quem pertencem de direito, ou vendo-as dissipar-se ou volatilizar-se de seu campo de energia. Você pode reconhecer essas ideias herdadas porque elas são precedidas pela palavra deveria, ou, quando as enuncia, você ouve o eco da voz de alguém. Seu passado não é seu potencial. A qualquer momento é possível liberar o futuro. Em última análise, no fundo nós sabemos que o outro lado de todo medo é a liberdade. Marilyn Ferguson. Experimente isto. Retire as capas das pessoas. Liste os costumes e valores pelos quais se pauta, inclusive os negativos que você justifica. Quais deles vieram de sua mãe e do seu pai?
Você reconhece alguma ideia que lhe pareça antiquada ou não se aplique a você? Nesse caso, devolva-os a quem os deu a você, ou deixe que se dissipem. Liste os hábitos e crenças que você mantém em relação a dinheiro, trabalho, relacionamento, educação dos filhos, saúde e envelhecimento, religião, política e morte. De onde você tirou essas ideias? Você precisa delas? Experimente suspendê-las uma por uma. Sinta como seria deixar que cada área lhe ensinasse espontaneamente como ser e o que fazer, em vez de ter uma regra ou opinião fixa. De que modo cada área poderia mudar ou expandir-se? Caso você esteja preso a hábitos que promovem ignorância, privação de desamparo, distração, falta de autoestima ou queixas, só há uma coisa que preenche esse tipo de lacuna: presença, a misericórdia que tudo permeia e a tudo subjaz. Centre-se, encha-se dessa presença e terá presença de espírito para contrabalançar seus hábitos emocionais prejudiciais. Em vez de dizer não sei, experimente dizer o que já sei sobre isso. Quando se pegar dizendo a um amigo não sou bom dançarino, contemple a ideia de ser capaz de mover-se de maneira interessante, única ou criativa. Como seria tornar sua versão do que é ser dançarino uma parte de sua vida? Caso se pegue repetindo a fita da falta de dinheiro, experimente dizer a si mesmo: tempo. Até agora tive o bastante para continuar vivo e viver num certo nível. Estou bem, posso mudar minhas circunstâncias sempre que tiver interesse. Estou interessado nisso agora. O que tenho vontade de criar? Você é o autor de sua própria história. Você misteriosamente recebeu o incrível dom da vida e, ao mesmo tempo, tem livre-arbítrio para escolher sua atitude, estado de espírito e nível de atividade. Não há força ou razão no mundo que possa impedi-lo de ser tudo o que você é, se assim quiser. Não há como apressar um rio. Quando você chega nele, entra no ritmo da água, e esse ritmo o prende a um fluxo que é mais antigo que a vida neste planeta. A aceitação desse ritmo, mesmo que por só um dia, nos muda, nos lembra outros ritmos, além do som do bater do nosso coração. Jeff Renico. Só para recapitular, ficar preso na negatividade decorre de 4 coisas: baixa vibração pessoal, uso impróprio da força de vontade, ausência de harmonia com as ondas e ciclos e falta de presença integral e consciente em cada momento. Sua vibração pessoal cai quando você depara com o medo e tenta lidar com ele por meio de um hábito emocional prejudicial, algum dos métodos de lutar ou fugir. É fácil ficar preso quando sua vibração pessoal cai, porque as baixas frequências causam mais experiências negativas. Se tentar parar uma onda ou forçar seu movimento de acordo com a sua força de vontade, você causará repercussões e distorções no fluxo de sua vida. Se você tentar abandonar sua experiência ou concentrar-se em realidades negativas ou vazias, a falta de presença causará distorções e obstáculos. O bom uso da força de vontade consiste em não forçar, controlar nem resistir, mas sim escolher 1. Uma vibração mais alta, 2. A sintonia com o movimento da onda em que você está, seguir conforme o fluxo, e 3. A convivência com ficar com o que quer que esteja acontecendo no momento, no intuito de instilar mais presença em cada situação
para que a sabedoria de sua alma se revele, dissipando os pensamentos que bloqueiam a alma e as camadas de pensamento herdadas, que não convêm àquilo que você é. Você cria mais espaço aberto para que sua luz límpida flua pelo seu corpo e sua vida. Isso não requer força. Sua frequência sobe naturalmente quando entrega a si própria. Hoje é mais fácil libertar-se das vibrações negativas porque a frequência ascendente de seu corpo e da Terra dificulta a possibilidade de você ficar preso muito tempo. Além disso, depurar o medo é muito mais instantâneo.